Olá, seja bem-vindo ao programa Espaço da Cidadania, que aproxima o cidadão dos poderes legislativo, executivo e judiciário. Hoje vamos falar sobre a atuação das promotorias de justiça na área de saneamento básico, com o procurador de justiça Edson Luiz Peters. Tudo bem, doutor? Bem-vindo ao Espaço da Cidadania. Tudo bem, quero dizer da minha satisfação estar aqui, aproveitando esse canal de comunicação com o cidadão, que eu penso que é um dever nosso de instituição, de Ministério Público, comunicar como é que funcionamos, como é que trabalhamos e qual é o papel que temos nessa área tão sensível e tão importante que é o saneamento básico. Então vamos começar ali pelo início, falando do trabalho da Promotoria Especializada em Meio Ambiente, já com 30 anos de existência, mas diante de tudo o que acontece, ainda também é muito trabalho para fazer. Ainda que nós tenhamos já uma história longa do saneamento básico, o Ministério Público passa a acompanhar essas políticas públicas e a política de saneamento ambiental aproximadamente a partir do meio da década de 80, quando temos uma lei que nos legitima a responsabilizar os gestores públicos, os empreendedores e todos aqueles que de alguma maneira provoquem contaminação das águas e do meio ambiente. E como essa atividade de saneamento básico é uma atividade que se relaciona diretamente, que deveria exatamente vir no sentido de não permitir a contaminação, nós trabalhamos evidentemente a favor da ampliação do serviço público de saneamento no estado do Paraná, que é o campo de atuação do Ministério Público do Paraná. E o que o Ministério Público entende por saneamento básico? Não é só o esgoto, né? Não, nós temos uma política nacional de saneamento básico que se comunica, que dialoga com uma política nacional de resíduos sólidos também e com a política nacional de desenvolvimento urbano, porque esse trabalho tem que começar a partir do município. Então, a partir do momento que nós nos concentramos nas áreas urbanas, aí também, evidentemente, que a geração de esgoto e a necessidade de água tratada, que é a primeira parte do saneamento, é a água tratada, a chamada água encanada, na linguagem mais antiga. Depois de termos água tratada nas torneiras, o passo seguinte foi exatamente afastar todos os detritos, toda essa matéria orgânica, que popularmente nós chamamos de esgoto, da proximidade das cidades, do centro das cidades. É um trabalho que começa a partir do centro das cidades, principalmente das maiores, para a periferia. Não alcançou aquilo que nós tratamos como a periferia das cidades, e além disso, quando se fala de saneamento, também estamos falando de limpeza urbana. E a limpeza urbana está muito relacionada com o lixo, que a lei, que as políticas, o serviço público chama de resíduos, que são domésticos, e aí é um papel do poder público municipal dentro desse grande campo do saneamento, ou são resíduos industriais, que já compete a cada indústria tratar e dar o devido destino para os seus resíduos. E por último ainda há uma parte que é a drenagem. E nesse período, às vezes, quando chove muito, se acumulam as águas nas cidades e isso pode gerar uma série de doenças, uma série de patologias, além dos transtornos de uma inundação, do acúmulo de água onde não deveria se acumular. A água é o grande agente circulador de doenças que compromete a saúde da população. Então também a drenagem, a correta drenagem das águas de chuvas faz parte desse pacote, desse conjunto de medidas que a lei chama de saneamento básico. E pelo histórico do Brasil, como é que a gente está nessa questão? Água encanada, lá pelos anos 60 é que se intensificou realmente, antes como era, e agora algumas cidades ainda também falta esgoto. Nós estamos caminhando, eu diria assim, não na velocidade que queremos, não na velocidade que garanta qualidade de vida para todos os habitantes. Então, quando vem a Política Nacional de Saneamento, ela vem exatamente para universalizar, que é uma palavra usada pelo Sistema Único de Saúde também, e por esse sistema integrado federativo, que dá para fazer um paralelo com o SUS, o sistema de saneamento básico. Há um plano nacional
planos regionais e cada município deve ter um plano municipal de saneamento básico. Esse prazo já havia se esgotado, foi prorrogado, né, até o final deste ano de 2015, e o papel, talvez a missão mais importante das promotorias que estão espalhadas em todo o estado, seja cobrar do poder público, dos prefeitos, dos gestores públicos, que esse plano seja elaborado. Pode ser em conjunto com a companhia de saneamento, já que cerca de 90% dos municípios contratam a Companhia de Saneamento do Paraná, a Sanepar, para realizar esse trabalho. Então essa companhia pode colaborar. Esses planos de saneamento são analisados tecnicamente, não basta pôr no papel, né? Nós temos uma equipe, o Ministério Público tem uma equipe concentrada na capital, uma equipe de engenheiros, de técnicos que analisam. O Brasil, voltando um pouquinho, né, na questão, o Brasil hoje está alcançando, vamos arredondar o número assim, em torno de 50% de coleta de esgoto e um tanto menos do que isso de tratamento. Então nós temos uma caminhada muito longa, o Paraná está melhor, é um dos estados que apresenta bons níveis, junto um pouco atrás de São Paulo, Minas Gerais, enfim, mas é um estado que conseguiu dar bons passos, né? E claro que há cidades menores, regiões rurais, que ainda não contam com a rede, nem de rede de coleta, nem o tratamento. E isto acaba fazendo com que esse material contamine as águas dos rios, né? Além de muitas residências, né, muitos cidadãos que ainda não entenderam que é importante conectar, ligar, né, o seu domicílio, a sua casa, né, o esgoto. Ele recebe água encanada e uma parte dessa água que chega da rede é transformada em esgoto, pelo uso em banheiro, em descarga, etc., né? Essa parte deveria ser coletada, transportada e tratada. Então, para isso, há um contrato, chamado contrato programa dos municípios com a Companhia de Saneamento, e ele tem metas que vão se expandindo, e aí a importância do papel do município em controlar os loteamentos, ou seja, na medida que a cidade se expande, é fundamental que cada vez que há um conjunto habitacional novo, né, seja um programa de governo, como o programa Minha Casa Minha Vida, ou qualquer outro programa, Coab, Coapar, que nesses conjuntos, nessas novas habitações, já tenhamos aí as instalações sanitárias e a conexão. Às vezes tem até instalação sanitária nas casas, né, nos apartamentos, mas não está conectado à rede. E, além de conectar à rede, o papel daí das companhias de saneamento, que é tratar o esgoto da melhor forma possível para que depois ele retorne à natureza, porque há um ciclo da água, né? Nós temos que compreender que a água circula, né, evapora, chove, volta para os rios, e quando nós contaminamos os rios, quer dizer, essa mesma água é onde as companhias captam a água de volta para nos abastecer. E quando um desses mecanismos não funciona bem, o que o Ministério Público pode fazer? Qual a atuação do Ministério Público? Então, nós temos 3 linhas de atuação, né? E antes vale dizer, nós temos uma atuação preventiva, essa é uma atuação relativamente nova, e eu quero destacar nessa atuação preventiva de planejamento o trabalho da rede das promotorias por bacia hidrográfica, que é um projeto já, na verdade é um programa já em execução no Ministério Público do Paraná, de tal maneira que cada bacia hidrográfica conta com um promotor responsável, chamado promotor coordenador, que acompanha o que ocorre nessa bacia e exatamente faz esse papel de exigir que os municípios não só tenham um plano de saneamento, cada município, como um plano regional e o acompanhamento da qualidade dessa água. Então esse é um trabalho de prevenção e é um trabalho que resulta muitas vezes em termos de compromisso, conhecido já por uma parte já da população como os TACs, termos de ajustamento de conduta, onde tanto as empresas como os municípios, que são os titulares do serviço público de saneamento, se comprometem junto à promotoria, dentro de um prazo razoável,
tecnicamente, juridicamente, para implantar e para expandir a rede, ou seja, para ir tomando as medidas de caráter preventivo e também recuperativo, de tal maneira a reduzir ao mínimo, digamos, razoável, dentro da governança federativa, né, que é típica desse sistema de saneamento, exatamente com a redução da contaminação. Algo que eu quero destacar, que o Ministério Público tem feito já há cerca de 2 décadas, é um trabalho de recuperação de matas ciliares. Então, as promotorias em cada região, em cada comarca, vêm convidando proprietários de fazenda, de áreas rurais, enfim, por onde passam os rios, às vezes até mesmo na cidade, para que aonde não há mata ciliar, que é um verdadeiro filtro natural, né, dos rios, porque segura não só o material particulado, segura o agrotóxico, porque o Paraná é um estado agrícola, um estado agropecuário forte, com pecuária e agricultura intensa, e que usa muitas toneladas de agrotóxicos por ano. E se nós não temos mata ciliar, todo esse material, todos esses resíduos de agrotóxicos vão parar dentro dos rios. E acabam, de uma maneira ou de outra, contaminando as águas, que depois chegam às nossas casas, às nossas torneiras, e às vezes até contaminam fontes de águas ditas minerais, que são vendidas aí, engarrafadas, como se fossem águas puras, águas cristalinas, e nem sempre o são. E quando essas medidas preventivas não funcionam, o que o Ministério Público tem feito? A aplicação de multas. Então, aí eu quero voltar um pouquinho. Nós temos 3 áreas do Ministério Público envolvidas. Uma é ambiental, propriamente, outra é urbanismo. Então, nós temos promotorias de urbanismo e habitação, são mais novas, têm aí cerca de 5 anos de atuação, que tem esse papel de cuidar que o desenvolvimento da cidade, o crescimento da cidade, se dê de forma ordenada. Ou seja, que a cidade cresça com a devida infraestrutura, e evitando principalmente as invasões, porque as invasões ocorrem muito próximas de rios, geralmente em áreas úmidas, e sem a infraestrutura, de tal sorte que muitas áreas dessas acabam lançando diretamente o seu esgoto nos rios. Outra atuação é na área do consumidor. Então, quando as medidas preventivas e os compromissos, os acordos não são cumpridos, nós entramos na esfera da responsabilidade. E aí nós contamos com um instrumento chamado inquérito civil público, que é um instrumento para investigar na esfera não criminal. O inquérito policial, pode haver crime de poluição das águas, crime de contaminação do solo, subsolo, do lençol freático. Então, se isto configura, pelo menos em tese, um crime, a Polícia Judiciária, através de um pedido do Ministério Público, deverá investigar e poderá ser ajuizada uma ação criminal, uma ação penal, para exatamente responsabilizar os autores, né, desses crimes de poluição de água, de solo, subsolo, etc. E há também, se o inquérito civil público trouxer elementos que demonstrem que há pessoas, há entidades, há empresas que estão atuando contrariamente à lei, cabe uma ação civil pública, que é uma ação tanto de prevenção como de responsabilização. E um outro papel do Ministério Público é provocar a atuação dos órgãos ambientais. O IBAMA, né, o IBAMA vem atuando nessa área também, principalmente com relação ao Rio Iguaçu, que é um rio federal. Então ele chama a atuação do órgão federal, que é o IBAMA, e o IBAMA vem autuando as companhias de saneamento no Brasil e aqui no Paraná também, e isso gera um processo administrativo e resulta em multas, e são centenas de multas aplicadas, tanto às companhias de saneamento como aos municípios, e finalmente a responsabilidade até por improbidade administrativa. Porque se o prefeito não apresenta e não executa o plano de saneamento básico, ele responde por improbidade administrativa, que pode resultar em perda do cargo, em afastamento, em inelegibilidade, até 8 anos ele não poderá participar de nenhum tipo de eleição, e também a multa administrativa e a reparação desse dano. Inclusive o dano moral, né, vem sendo questionado em muitas ações, e às vezes o tribunal reconhece que
a omissão da autoridade, a omissão do poder público ou a ação contra a lei de pessoas e de empresas pode resultar até na condenação e uma indenização por danos morais. O senhor já está com mais de 20 anos de experiência nessa área e quais são ainda os principais problemas encontrados? Eu diria assim que nós temos uma experiência de uma legislação ambiental repressiva, proibitiva, restritiva, que foi importante e continua para aqueles que insistem em não cumprir, em não respeitar o meio ambiente e em continuar poluindo. Mas nós temos uma nova onda de uma legislação que premia, que estimula, que fomenta. Então eu diria assim que é muito importante nós pensarmos em como compensar, como de alguma maneira recompensar quem cuida da água. Seja um fazendeiro, um proprietário rural que na sua fazenda ele isola a área que tem nascente, ele abre mão de produzir naquela área, né, e em prol principalmente de quem mora na cidade. É muito comum e aconteceu historicamente de voltarmos os olhos para o mundo rural, para as propriedades rurais, onde não tem mata ciliar, onde desmatou, etc. e tal. Mas, na verdade, quem mais depende de água somos nós que moramos na cidade. Então, eu penso que está na hora de termos políticas que paguem, que compensem econômica e financeiramente aqueles que não desmatam, aqueles que resolvem criar uma reserva natural. Políticas positivas também, manter uma a floresta, positiva, né? A melhor forma de manter a água em boa qualidade é manter a floresta em boa qualidade. Um grande papel da floresta é proteger o ciclo da água. Então, se nós tivermos cobertura florestal de boa qualidade, na cidade, inclusive, próximo da cidade, dificilmente nós vamos passar por crises de abastecimento hídrico. E um aspecto que eu considero muito relevante, que cabe também, em parte, ao Ministério Público, é o papel da educação ambiental. Porque se nós pensarmos que um rio Belém, talvez o rio mais sacrificado, historicamente mais poluído de Curitiba, que nós podemos ter um programa de despoluição da bacia do Belém, que vai custar, vamos aí pensar num número que vai custar 10 milhões de reais, se nós não nos educarmos para não lançarmos nossos esgotos, nossos detritos e nossos lixos, enfim, nossos resíduos na água, nos rios, né? Daqui 1 ano, ou 2 ou 3, este rio vai estar poluído da mesma forma como estava. Então, não há investimento e não há lugar no mundo em que se consiga investir de uma forma permanente e sustentável se nós, enquanto cidadãos, não nos educarmos para termos uma outra postura, para separarmos os nossos resíduos, darmos um destino melhor, reduzirmos e, principalmente nesse aspecto do saneamento, cuidarmos com a água, com o consumo da água, não desperdiçá-la, eu diria que é uma questão de educação, e pensar que se nós estamos lançando o nosso esgoto fora de uma rede, num riacho, num curso d'água qualquer, somado com outros, isso dá um efeito multiplicador e nós temos esse quadro muitas vezes caótico de poluição hídrica que toma conta da cidade e que às vezes é pelo mau cheiro que nós tomamos contato com o grau de poluição dos rios. E eu faria um comparativo. É muito comum irmos ao médico e o primeiro exame que se pede é o exame de sangue. Então, o nosso sangue, ele denuncia a nossa qualidade de vida, a nossa qualidade de saúde. E se nós extrairmos água, comparando a cidade ao nosso organismo, extrairmos amostras de água, levarmos ao laboratório e examinarmos como se examina o nosso sangue, nós vamos perceber a qualidade da água e a qualidade de vida que nós temos. Então, além das companhias de saneamento, que eventualmente cometem, às vezes, alguma omissão nesse campo e acabam lançando sem o devido tratamento, nós temos uma somatória de fatores. Então, não basta atribuir a responsabilidade ao poder público, às companhias de saneamento, é preciso que cada um aprenda a exercer o seu papel de cidadão ambiental. Para finalizarmos essa nossa entrevista, então, eu gostaria que o senhor deixasse uma mensagem até para quem está nos assistindo, como pode ajudar.
Eu penso que se nós educarmos os nossos filhos, se nós investirmos um pouco mais na educação cidadã das nossas crianças, dos nossos adolescentes, se o Estado do Paraná investir um pouco mais na educação, nós vamos conseguir avançar de uma forma sustentável, de uma forma permanente nas questões, e vamos precisar investir menos para despoluir e vamos poder investir mais aonde o dinheiro público pode ser melhor aproveitado, e talvez a melhor forma de aproveitar o dinheiro público seja numa educação melhor. Obrigada pela participação. Por nada, estou à disposição. E eu conversei com o procurador Edson Luiz Peters, que falou sobre o saneamento básico. Até a próxima.